Samuel 17. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. Vou esperar você encontrar. Versículo de número 14, a palavra do Senhor diz assim. 1 Samuel 17, 14. Vamos ler em voz alta? E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Vamos lá, todos juntos? E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Vamos orar. Senhor, venha falar conosco nesta manhã. Esse é o primeiro domingo do mês de dezembro, o último mês do ano, e eu te peço, Senhor, fala conosco. Que esta palavra seja direcionada para o nosso coração, para a nossa alma. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus com bastante alegria. Aleluia. Posso ir para o amém, queridos? Amém. Hoje a palavra é uma palavra das mais conhecidas da Bíblia. Por quê, pastor? Porque ela é um texto clássico. Você sabe que na Bíblia nós temos alguns textos que eles são praticamente escondidos. Às vezes tem umas palavras que a gente prega aqui, e essa igreja ela tem essa característica. Nós pregamos vários tipos de pregações. Nós não focamos apenas nesses textos mais conhecidos, né? Nós também caminhamos em outros textos menos falados. Semana passada eu preguei um pouquíssimo falado. Falei sobre Eutico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. E hoje é o extremo contrário. A palavra de hoje é das conhecidas demais. Quando uma criança conhece uma história, se uma criança sabe contar essa história, é porque ela é muito conhecida. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, das histórias da Bíblia, tem várias. A gente fala de Daniel na cova dos leões, que as crianças conhecem. Quando a gente fala dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo, às vezes nem lembra do nome deles, né? Às vezes nem lembra dos nomes, mas lembra dessa história. Quando a gente fala daquele profeta que foi engolido por um peixe, lembra? O profeta Jonas, que as crianças conhecem. Essa história é a história de Davi. E é interessante falar sobre Davi, porque Davi, nós temos fases da vida de Davi. A história de Davi não é uma história de pouco tempo, é uma história extensa. Nós temos pelo menos 3 períodos da vida de Davi. Nós temos um período que é o seu pré-reinado, quando ele começou, quando ele foi chamado por Deus, quando ele foi escolhido por Deus, quando ele foge de Saul e vai se refugiar numa caverna chamada Adulão. Nós temos esse pré-governo, essas passagens antes do governo de Davi. Depois nós temos as passagens do governo de Davi, que é um período maior da Bíblia, falando sobre ele. As suas guerras, as suas vitórias, o quanto ele foi honrado por Deus, os seus salmos. Posso ouvir amém, queridos? E nós temos uma terceira fase da vida de Davi, que é quando a gente fala da sua fase final, quando ele comete um pecado perante Deus. Lá no Salmo 51 ele confessa esse pecado. Quando nós temos os últimos episódios da vida de Davi. Então é uma história longa. E dessas 3 fases de Davi, as 3 são maravilhosas, porque nas 3 nós encontramos a ação de Deus. Deus escolhendo, Deus levantando, depois Deus capacitando, Deus usando.
E depois nós temos um recomeço, porque Davi ele teve que recomeçar, e Deus foi com Davi nesse recomeço. A história de hoje que eu li para vocês, eu li só um versículo, né? Mas a história que eu vou falar para vocês hoje não é do meio nem do fim, é do começo da vida de Davi. Quando ele ainda era anônimo, quando ele ainda era colocado, aqui está aqui, o versículo 14 diz: Davi, ele era o quê? Menor. Quem Davi era? Menor. Menor. E menor aqui em todos os aspectos. Ele era o mais baixo dos seus irmãos. Seus irmãos eram maiores que ele. Menor aqui porque Davi era o mais novo. E geralmente nas histórias, geralmente nas famílias, sucessão acontece do mais velho para o mais novo. Então Davi era o filho caçula, era o mais novo, era o menor. Os seus irmãos mais velhos, desses mais velhos, 3 deles, Abinadab, Elisabe e Sama, já estavam alistados, já estavam seguindo o rei Saul. Davi era o menor. Só que Deus escolheu Davi. E a história de Davi começa ele sendo escolhido por Deus. Escolhido por Deus às vezes não significa que você também é o favorito dos homens. Ele era escolhido de Deus, mas não era o mais escolhido, ou mais unânime, ou mais cativado dos seus irmãos. Pelo contrário, ele era o mais novo, ele era o rejeitado. Só que Deus tinha negócio com ele. E eu quero nessa manhã começar minha pregação já dizendo para você que Deus tem um negócio com você. Posso ouvir um glória a Deus? E você também é o escolhido de Deus. Talvez você não é o mais bajulado, talvez você não é o mais ilustre, talvez você não é o mais rico, talvez você não é nem o mais bonito da tua família, da tua casa, mas Deus, Ele tem um negócio com você. Você é um escolhido de Deus, e a partir de você coisas maravilhosas acontecerão na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aplauda Jesus. É isso. É isso. E eu estava meditando nessa palavra ontem à noite. Na verdade, comecei a meditar essa palavra, já estava bem tarde. Agora a gente está com os horários meio alternativos lá em casa. A bebezinha é uma benção, irmãos. É uma benção. A madrugada é show da Xuxa lá. Rapaz, eu não lembrava como é que era. Eu não lembrava. Eu tentando conversar, tentando explicar. Ela, pai, não estou te ouvindo, não vou te ouvir. Faz se você quiser aí que eu... E olha, irmãos, tem sido noites fantásticas. Eu não lembrava disso, não lembrava. Rafa tem 20, né? Mari tem 16. Bebezinha tá lá. Gás total. Esqueceu a cartilha? Esqueci, tô tendo que rever tudo. Várias consultinhas no Google. Como parar? Onde desliga? Como fazer a criança mudar, né? Porque agora de dia até tá dormindo embora. Deu um anjo. À noite, nossa. Tá, deu 11 horas da noite, ela fala, agora vai comigo. Mas vamos voltar aqui. E eu comecei a ler essa palavra, a estudar de noite, bem tarde já. E eu fui pensando, meu Deus, é uma palavra tão conhecida. E até gostaria de, sei lá, de repente outros textos, né? Mas por que essa palavra, Senhor? Por que essa palavra? Última ceia do ano, começando o mês de dezembro. Eu gosto quando começa o mês já no dia 1º, a ceia no dia 1º, eu gosto, né? E por que essa palavra, Senhor? Qual que é o sentido dessa palavra? E eu comecei a pensar, Senhor, é para falar de luta? Porque isso aqui é um texto de luta. E eu falei,
apareci, meu, tanta luta esse ano, tanta dificuldade, é para falar disso. E Deus falou, não, o sentido não é esse. Não é isso que você vai falar. Você vai falar da vitória de Davi. E você vai falar por que ele foi um homem vencedor. Homem, por que você, irmão ou irmã, vai vencer? Qual característica que a gente pode olhar para Davi? Olhar aqui, irmãos, e tirar de lição para nós. Qual característica? Como eu disse, a história de Davi é grande, são 3 fases. Como eu pego aqui nesse texto algumas características de Davi e trago para vocês. Então, para começar, eu quero dizer que você é um escolhido de Deus. Fala para quem está perto de você. Você é um escolhido de Deus. Pronto, já começamos aqui. E quem é escolhido de Deus, Deus prepara ocasiões. Diga assim, eu creio que Deus, nesse mês de dezembro, vai preparar ocasiões. Posso dizer amém? Vamos pegar, tenta pegar a palavra, irmãos, agora, rapidinho, porque eu não vou demorar. Deus vai preparar ocasiões. Ponto. Davi estava lá em casa, os irmãos lá na guerra. Davi em casa. Casa que eu digo, irmãos, é fazendo um trabalho doméstico. Davi tinha um trabalho. Era jovem, era menino. Coloca aí uns 16 anos para 17. Mas já trabalhava com o pai. Não trabalhava fora, era com o pai. O pai se chamava Jessé. Como ele chamava? Jessé. Está lá, fazendeiro. Tinha gado, tinha ovelhas. Pegou Davi, o mais novo, e falou assim: você vai cuidar das ovelhas. Só que não eram todas as ovelhas, eram várias, não eram todas. Eram as ovelhas malhadas. Das ovelhas, a que menos tinha um valor financeiro, eram essas malhadas. Elas não pareciam tão puras. Você vai cuidar delas. Davi pastoreava essas ovelhas. O pai chegou para Davi e falou assim: Davi, eu quero que você vá lá na guerra, lá onde está o arraial, onde o pessoal está reunido, acampado. Leve esse pão, leve esse queijo, tudo coisa da roça, né? O pão, leve esse queijo, leve esse leite para os seus irmãos que estão lá, para o capitão da guarda. Pergunta como eles estão, se está tudo bem. Tudo simples, tudo simples. É igual chegar e falar assim: filho, vai lá e leva onde o seu irmão está trabalhando uma marmita para ele comer. É isso. Tudo comum. As coisas extraordinárias de Deus, elas não são em dias extraordinários. Elas acontecem em dias comuns. Hoje é um culto comum. Não é festa, não é nada, é um culto comum, é ceia. Mas é um dia comum. Posso chamar de Deus? Davi foi. Uma outra característica interessante, ele foi sem pretensão. Ele não foi lá, vou tentar fazer. Não é isso. Ele não foi lá e falou assim: vou fazer dar certo alguma coisa na minha vida. Não, ele foi. E quando ele chega lá, ele leva para os seus irmãos, entrega para o capitão, ele faz tudo que o pai mandou para ele. Davi ouviu uma voz. E essa sensibilidade de ouvir, a nossa audição, ela tem que estar treinada. Se você quer viver algo extraordinário de Deus na sua vida, a sua audição tem que estar treinada. Treine a tua audição. Quem entendeu? Diga amém. Olha aqui, irmãos. Treinar a audição é você entrar no culto e é você vir intencional no culto. Deixa eu prestar atenção. Deixa eu ver o que o irmão falou na abertura. Falou de João 20. Eu estou atento, estou ligado. Estou vendo os louvores que a gente está cantando. Estou prestando atenção. E na hora da oferta, eu estou vendo o que o pastor está falando. Tem uma palavra sendo liberada na hora da oferta. A pregação, eu não estou aqui simplesmente porque eu estou aqui com o meu corpo, não. Eu estou ouvindo o que está sendo ministrado.
Davi ouviu uma palavra de afronta. Diga para quem está ao seu lado: esteja pronto para ouvir palavras de afronta. Eita. Afronta, eu vi. Sabe como que era a frase? Não tem homem aí em Israel para lutar comigo? E Davi está lá falando com os irmãos dele: não tem homem em Israel para lutar comigo? Davi: eita, o que é isso aí? E os irmãos: é nada, vai para lá. Ele ouviu de novo: ei, não tem homem em Israel para lutar comigo? Davi falou: mas como assim não tem homem aqui? E esse tanto de homem que está aqui, o que nós somos? Davi já se colocou: eu também, eu sou homem, sou pequeno, sou o menor, mas sou homem. E essa voz era a voz de um outro homem que não era judeu, ele era filisteu. Ele estava afrontando o exército de Israel, dizendo: tem um homem aí para lutar comigo? Eu luto, quem perder, o outro povo serve. Só que Golias, ele tinha 3 metros de altura. Quantos metros tem, Gabriel? 3? 1,93. Eram 3 metros. Davi devia até metade, 1,50. Meu Deus. Davi falou: essa afronta não vai ficar assim. Primeira característica de Davi: Davi ouviu a afronta. Ouviu. 2, se indignou. E 3, se posicionou. Repita comigo: ouviu, se indignou, se posicionou. Ouvir, a gente ouve. Ele ouviu, ficou indignado, aquilo mexeu com ele. Falou: não, isso está errado. E ele se posicionou: nós vamos fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. As coisas extraordinárias de Deus, elas acontecem a partir de um conflito, é a partir de uma crise. Algo tem que mexer com a gente. Se está tudo bem, você fica lá tranquilo. Se está tudo confortável, você não vai orar. Se está tudo confortável, se está tudo acontecendo, fluindo, você fica lá na zona de conforto. Você senta no sofá, você nem vem para a igreja, você nem se preocupa em servir a Deus, porque está tudo normal. Davi falou: não, está errado, está errado, está errado. E ele começou a se indignar com isso. Se Deus já tem colocado essa indignação na tua vida, esse inconformismo, se Deus já tem colocado para você, vai mudar, tem que